Bom dia, caros discentes. Vamos dar prosseguimento no nosso curso, né? Agora com um tópico novo, capítulo 7 do livro lá do Winterly, onde ele trata sobre o tópico de distâncias, tá? No fundo, a gente já até falou como calcular a distância entre dois pontos, né? Nos vídeos anteriores, quando a gente precisou calcular, né? Então, mas aqui nós vamos abordar essa parte com um pouco mais de detalhes, tá? E usar esse conceito aplicado em outras situações também, tá? E aqui, pessoal, é onde está começando os nossos tópicos para a nossa terceira avaliação, tá? No capítulo 7 do Paulo Winterly lá, onde ele fala um pouco de distâncias, e é aqui que a gente começa os tópicos da nossa terceira avaliação. Bem, inicialmente vamos à definição entre distância, tá? A distância entre dois pontos, tá? Por definição. Então, imagina que você pegue aí, né, dois pontos, P1 e P2, tá? Dois pontos cujos componentes são x1, y1, z1, x2, y2, z2. E aí o que a gente quer definir é a distância entre P1 e P2, tá? A gente já até viu anteriormente, tá? Que essa distância entre P1 e P2, ele pode ser calculado, ou seja, definido como a norma desse vetor definido por esses dois pontos. A norma do vetor definido por esses dois pontos, tá? Então, imagine que você tem P1, P2, né? Então, eu quero saber a distância entre esses dois pontos. Então, eu defino um vetor, define-se um vetor, né? Vetor determinado por esses dois pontos, P1 e P2. O comprimento desse vetor, que é exatamente a norma, é a distância entre esses dois pontos, certo? Mas aí a gente já viu que o vetor definido por dois pontos, ele pode ser obtido fazendo essa diferença de P2, o extremo menos a origem, né? P2 menos P1. Ou seja, lembrando que P2 tem essas componentes e P1 tem essas, então no fundo você vai fazer x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Esse é o nosso vetor, tá? Então, P2 menos P1 dá esse vetor aqui. E aí a gente sabe que a norma de um vetor é o que? A raiz quadrada das suas componentes ao quadrado. Portanto, pessoal, a distância de P1 a P2, por definição, exatamente a norma desse vetor, ele pode ser calculado pela distância de P1 a P2 é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 quadrado mais y2 menos y1 quadrado mais z2 menos z1 quadrado, tá? Essa é a nossa fórmula da distância entre dois pontos. Exemplo, pessoal. Imagine que o nosso ponto P1 e P2 são esses pontos aqui, tá? Então, temos aqui, ó, você observa que x1 é 7, x2 é 3, y1 é 3, z1 é 4, tá? x2 é 1, y2 é 0 e z2 é 6, tá? Então, vamos lá. Logo, de 1, tá? Vem, ou seja, da equação, né, da fórmula de distância entre dois pontos, que é essa daqui, só substituir os valores, né? Então, fica x2 menos x1, que é 1 menos 7 ao quadrado, mais y2 menos y1, que é menos 0 menos 3 ao quadrado, 6 menos 4 ao quadrado. Fazendo as contas, né, aqui vai dar menos 6 ao quadrado 36, e dá menos 3 ao quadrado 9, e aqui dá 2 ao quadrado 4. Ou seja, somando isso daqui, ó, vai dar 36, mais 9, 45, mais 4, 49. A raiz de 49, que é 7. Portanto, a distância entre esses dois pontos dá 7. E aí, pessoal, mais adiante, vamos tentar determinar determine na reta, ou seja, nesta reta aqui, um ponto equidistante, tá? Aos pontos A e B. Então, observe. Você vai ter uma reta, tá? E aí meio que você vai ter um ponto A e um ponto B, tá? O que eu quero é determinar um ponto nessa reta de tal maneira que, quando eu pegar, por exemplo, esse ponto, imagine que esse ponto M ser o ponto A, por exemplo, é só uma suposição, tá? Esteja aqui. Então, se ser equidistante, pessoal, significa ter a mesma distância, tá? Então, significa que a distância de A até M
é igual à distância de M até B, ou de B até M, tá? Que essas duas distâncias sejam iguais. É isso que a gente quer. Então, quem é esse ponto nessa reta? Então, observe. Note que os pontos da reta, tá? Os pontos da reta, eles têm essa cara. Ou seja, se eu pegar um ponto aqui, x, y, z, ele tem que o x é 2 mais t, o y é t, o z é menos 1 mais 2t, tá? Então, os pontos da reta são dados dessa maneira, ó. Componente x, y, z, tá? Estou usando as equações da reta aqui, ó, para fazer isso, certo? Tá, perfeito. Então, vamos lá. Logo, pessoal, acho que diminuiu aqui um pouquinho. Logo, pessoal, é só fazer umas contas, tá? Então, eu vou usar essa ideia aqui que eu falei para vocês, ó. Devemos ter que a distância, eu estou pegando um ponto C, né? Que seria o C, na verdade. A distância de A até C, que é essa daqui, tem que ser igual à distância de B até C, certo? Então, tá aqui, ó. Então, AC, ou seja, esse vetor aqui, tem que ser igual a BC, certo? E aí, ou seja, AC é C menos A, BC é C menos B, e aí é só substituir os pontos, certo? Porque eu sei quem é A, tá aqui, ó. Eu sei quem é B, tá aqui, tá? E tá aqui o C. Então, ó, observe. Aqui vai ficar C menos A. Então, é esse menos isso. 2 mais 2T menos 2. T menos 1. Observe que eu tô fazendo isso daqui. Esse menos esse, tá? Menos 1 mais 2T menos 2, certo? Esse lado aqui a gente tem isso. Aqui vai ficar 2T, 2 mais T menos 1, T menos 0, que dá T, menos 1 mais 2 menos 1, tá? Então, eu fiz essa diferença. Agora é só fazer umas continhas aí. Ó, aqui vai ficar, esse 2 vai cancelando com esse, né? Vai ficar só T. Aqui vai ficar T mais 1. Aqui vai ficar 2, olha, menos 1 mais 2. Então, vai dar 1. 1 mais 2T, isso é igual a esse. E aqui vai ficar, ó, 2 menos 1, 1 mais T, T. E aqui, você vai ter que esse 1 aqui, né? Vai acabar se cancelando com esse mais 1 aqui. Vai ficar só 2T. Ou seja, você tem essa igualdade, ou seja, a norma desse daqui vai ser a raiz quadrada das componentes, dos quadrados, da soma das componentes ao quadrado. Aqui vai ser a raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado também, foi o que eu fiz. Aí, como você tem essa igualdade, se você levasse aqui ao quadrado, tá? Aí aqui também ao quadrado, meio que você cancela esse quadrado aqui, tá? E aí fica simplesmente a igualdade do que está dentro, certo? Aí você já observa, pessoal, que, ó, esse cara aqui, ó, T mais 1, ou 1 mais T, tanto faz, são iguais, tá? Vamos cancelar. E deixa eu ver se cancela mais alguma coisa. Você tem aqui, ó, T quadrado, também vão embora. Então, aqui vai ficar só 1 mais T, e esse daqui é o quadrado. Então, eu vou desenvolver esse quadrado. O quadrado primeiro, 1 ao quadrado que dá 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá 2 vezes 2, dá 4T, mais o quadrado segundo, que daria 2T ao quadrado, que daria 4T quadrado, certo? E aqui também vai dar 4T quadrado. E aí você já observa que esse cara também vai embora com esse, certo? E aí fica simplesmente 4T, passo 1 para o outro lado, menos 1. Logo, T é igual a menos 1/4. Então, observe que o meu ponto C que eu queria, ele é dado dessa maneira. E aí, uma vez que eu descubro quem é o T, é só substituir aqui que eu sei quem é o ponto, certo? Logo, o ponto procurado é C, no lugar desse T aqui, ó. Ó, 2 mais T, T, menos 1 mais 2T. Eu substituí T igual a menos 1/4. Então, eu tenho aqui 2 menos 1/4, menos 1/4, menos 2 vezes menos 1/4. Aí é só fazer conta, tá? Daria 8 menos 1, daria 7 sobre 4. Aqui daria menos 1/4, aqui daria menos 2,
Ah, não, esse 2 aqui ia acabar. Aqui sobraria 2, né? Ficaria menos 1 menos 1 sobre 2. Daria menos 3 sobre 2. Então, esse aqui é o nosso ponto procurado, tá? Nesse outro exercício aqui, pessoal, ele está pedindo para a gente obter o lugar geométrico dos pontos que equidistam de A e B. Ou seja, imagine que eu tenho dois pontos, A e B, tá? A e B. Aí eu quero saber qual é o lugar geométrico desse ponto, que meio que a distância para esse ponto sejam iguais. Eu poderia ter dois pontos assim, tá? E aí aqui no meio, a gente poderia imaginar que tivesse, por exemplo, um plano, tá? Aí a distância daqui até esse plano vai ser a mesma distância daqui até o plano. Poderia ser assim, poderia ser uma reta, enfim, não importa. Bora ver que lugar geométrico é esse, tá? Olha, seja P, x, y, pertencente a este lugar geométrico, tá? Então, um ponto qualquer. Ou seja, eu quero saber quais são os pontos desse lugar geométrico, tal que a distância desse ponto para A vai ser a mesma distância desse ponto para B. É isso que significa equidistante, tá? Então, ó, a distância de A até P é igual à distância de B até P. É isso que eu quero, tá? Isso implica que a gente tem que ou seja, a distância por definição é o vetor AP, a norma do vetor AP, que é igual à norma do vetor BP, tá? Que é P menos A, que é igual a P menos B, certo? Bem, aí lembrando quem são, tá? Eu já fiz meio que direto aqui, mas seria interessante fazer aqui. Ou seja, quem é P menos A, pessoal? Ó, o A tá aqui, ó. Então, ficaria x menos 1, tá? Y menos 0, que daria Y, Z menos 0. Então, ficaria basicamente esse vetor, x menos 1, Y, Z. E aí, como a norma é a raiz quadrada das componentes ao quadrado, tá? Então, ficaria x menos 1 quadrado mais y quadrado mais z quadrado. A mesma coisa eu faria para cá, ó. Então, ficar por B, P menos B. Então, ficaria x menos 1, que daria x mais 1. Y menos 1, certo? Y menos 1, que daria y menos 1. E z menos 0, que daria z. Então, a norma de P menos B vai ser a raiz quadrada desses componentes ao quadrado, tá? Perfeito. E aí a gente meio que aquele critério, né? Meio que a raiz se cancela aqui, tanto de um lado para o outro. No fundo, eu ia levar aqui ao quadrado, aqui também, tá? Ok, pessoal. Então, a gente ganha essa desigualdade, essa expressão aqui, que está dentro, né? A raiz cancelada. Então, você observa que aqui você tem z e z quadrado, tá? Aí, o que a gente tem que fazer agora, pessoal? A gente tem que expandir esse quadrado aqui, né? O quadrado primeiro fica x quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar menos 2x, mais o quadrado segundo, que é 1. Mais y quadrado que estava aqui. Aí, eu vou fazer a mesma coisa para cá, ó. Fica x quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá 2x, mais 1 quadrado, quadrado segundo. Aqui é a mesma coisa. Fica y quadrado menos 2y mais 1. Expandir o quadrado. Aí você observa, ó, tem x quadrado, cancela com esse x quadrado aqui. Esse 1 aqui, eu posso cancelar com esse 1. E esse y quadrado, eu cancelo com esse y quadrado. Então, quem sobrou aqui? Ó? Aqui sobrou menos 2x, só que tem 2x aqui também. Quando eu passar para cá, vai ficar menos 2x também. Vai ficar menos 2x, menos 4x. Aí sobrou, aqui só isso que sobrou, aí sobrou esse menos 2y. Quando eu jogar para o outro lado, vem 2y. E também tem esse 1 aqui, ó. Tá? Joga para o outro lado, vem menos 1. Então, os pontos P, X, Y, que pertencem a esse lugar geométrico onde a distância desses pontos para A é a mesma distância desse ponto para B, é dada por essa equação aqui, ó, que é um plano, tá? Então, este lugar geométrico é um plano. É meio aquela história que eu estava falando para você, né? Você poderia imaginar que você teria um plano, tá? Assim. Tá? E aí, imagina que o ponto A esteja aqui, tá?
Então, imagine que a distância daqui para cá seja essa. E meio que você teria o ponto B aqui, tá? Ok? De modo que essa distância de A até esses pontos P aqui, esse plano, vai dar a mesma distância de B até esses pontos P. Tanto faz qual seja o ponto que você pegue, tá? Poderia pegar assim, certo? Mas a distância ainda continua sendo a mesma. Então, deu um plano, ok? Perfeito, pessoal. Então, é isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. A gente continua falando ainda de distância nos próximos vídeos. Não vou me alongar muito para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, bons estudos.